Gente, me fala uma coisa. Antes, inclusive, de vocês pensarem na história, antes até do Leite chegar e escrever o que foi a série 144, vocês já pensaram em fazer algo para o Instagram, né? Por quê? Então, a gente pensou em uma conversa, eu e Zelson, uma conversa completamente informal, no meio, entre duas reuniões em São Paulo. Uhum. A gente estava pensando em formas de comunicar adolescentes e jovens. E a gente pensou, cara, como é que a gente fala com essa galera diariamente? E a gente achou, na época, o meio do Instagram, que é algo que as pessoas realmente, inclusive há 4 anos atrás, quando a gente teve a ideia, as pessoas já A ideia estão... vem há 4 anos aí. 2014, exatamente. E, inclusive, o Instagram naquela época era só 15 segundos de vídeo. A gente tinha um desafio, inclusive, maior do que fazer... Que agora vocês o pelo que- menos têm 1 minuto, né? Exatamente. Então, a gente pensou primeiro no meio de comunicação, que seria o Instagram, para a gente conversar com esse público diariamente e levar, talvez, eles para outro lugar, para a gente ter um pouco mais de profundidade bíblica. E depois, com a vinda do Leite, a gente pensou na história e tudo mais, que aí já foi agora em 2017. Então, dificilmente acontece isso, né? Primeiro você pensa no meio e depois a história, mas no nosso caso foi isso. Com certeza. Eu falei aqui apresentando vocês que o projeto é inovador no Brasil, mas tem alguma série como essa no mundo? Tem. A gente tem, pelo menos aí que eu conheço, 2 referências de séries adolescentes, inclusive. Uma que é Isso, bem adolescente. adolescente, de cotidiano, assim, que eu acompanhei no ano passado, e a outra eu não lembro exatamente como é que é. Na verdade, né, Preto, essa é a primeira série ficcional cristã no Instagram. Uhum. Existem 2 ou 3 séries aí ficcionais no Instagram, mas como série cristã, essa é a primeira. Essa é a primeira. Vocês gravaram um piloto, algumas coisas do piloto até se mantiveram, né? Tinha uma caixa, esquema da caixa que tem aí nessa série atual, mas não vamos contar muito, mas só um pouco. Vamos assistir um trecho desse piloto, a primeira ideia que o seriado tinha. O que tem nessa caixa nunca saberemos. Talvez nem nós mesmos É. nunca saberemos o que tinha na caixa. Mas a ideia era criar um mistério e tudo mais, né? Exato, porque como o Preto disse, como a ideia inicial era a gente construir, a ideia inicial e que se mantém até hoje é a gente construir um relacionamento com o público-alvo, e por isso a ideia de termos episódios diários Aham. ao longo de uma trajetória. Então, é óbvio, para você prender esse público, você tem que ter vários elementos de curiosidade, de surpresa, de tensão, para o público ficar na intenção de, poxa, eu preciso ver amanhã de novo. Então, independente se é dessa caixa, o que a gente realmente vai contar na história que agora já está como série, como a primeira temporada, precisa criar isso, essa curiosidade. esse desespero. Eu essa- preciso assistir amanhã. Qual foi o maior desafio, cada um na sua área? Porque você estava falando aqui, Zelson, aí para um ator, claro que o tamanho da tela, o meio com o qual ele está atuando, para o qual ele está atuando, vai fazer toda a diferença, né? Você tem um ator que está fazendo uma peça no teatro, ele vai ser muito mais, sei lá usar os termos, mas vai ser muito maior a atuação do que uma coisa na televisão e tudo mais e tal. Qual foi o desafio para cada área aqui, pensando que é um celular, é uma tela pequena, né? Porque, se eu não estou enganado, o Instagram, inclusive, nem consegue, você não consegue colocar full, você não consegue colocar tela cheia. Então, aí, para pensar a qualidade da imagem, para pensar no projeto como um todo, para escrever para 1 minuto e para uma tela desse tamanho como é o Instagram, qual foi o desafio de cada um? Vai lá, Leite. Tá, então vou começar aqui. Eu acho que o principal desafio, eu diria que é o mesmo de qualquer tipo de série, mas eu colocaria um adicional. Então, o mesmo é exatamente criar esses ganchos para que alguém queira assistir o próximo episódio e gere interesse. E isso vai ser para qualquer série, para qualquer
projeto seriado que você tenha em meio de televisão ou, enfim, qualquer produto audiovisual. Agora, é um desafio adicional você ter que criar esses ganchos e conseguir contar alguma coisa em 1 minuto também. Principalmente para pessoas que não são assim das mais. Como eu poderia dizer? Das mais concisas, não é Você mesmo? tá falando da minha pessoa, entendi. Como é que André Leite consegue condensar a coisa em 1 minuto? Não, uma coisa que eu tenho pra dizer, a primeira temporada inicialmente tinha 10 episódios, o André Leite escreveu agora tem 40, então você vê. Não, brincadeira, brincadeira. Porque assim, quando a gente recebe um e-mail dele já é muito complicado. Imagina escrever episódios de 1 minuto. É um desafio. Mas esse é o grande ponto. Como você consegue em 1 minuto, tanto é que em vários momentos a minha conversa sempre foi mais intensa com o Preto, que fez a direção da série, e a gente, em vários momentos, ele falava, cara, a gente tem que diminuir, não dá, isso aqui não dá 1 minuto. E aí eu ia pensando em maneiras de tornar aquele 1 minuto em algo que a pessoa assista, ela tem alguma informação, obviamente, mas que ao final daquele episódio ela fale, opa, o que vem na sequência? Porque eu preciso fazer a pessoa ter interesse em assistir o próximo episódio. E cada episódio tem 1 minuto aí, né? Eu lembro que a primeira vez que a gente fez uma reunião para analisar os roteiros, que veio do Leite, eu li o roteiro para chegar na reunião, e cheguei na reunião e falei assim, Preto, então, como é que é? Cada episódio que tá lá no roteiro é para ser 2, na verdade? Porque, cara, aqueles episódios lá tem 3, 4 minutos, jamais terá 1 minuto. Não li os roteiros, mas acho que você foi bondoso em dizer que seriam 2. Pelo conhecimento de André Leite que eu acumulei durante a vida. Preto, dificuldades de fazer uma série para o Instagram, dirigir uma série para o Instagram. Cara, a maior dificuldade eu sinto que foi o tempo também, porque a gente está acostumado a fazer coisas, tirando publicidade, que você tem 30 segundos, às vezes 1 minuto que você tem que condensar ali, na direção, depois de eu pegar o roteiro e ter que transformar aquilo em algo que as pessoas vão assistir, eu tenho que ficar correndo com os atores, cara, você precisa diminuir seu texto. Eu tenho que ficar correndo com as ações, tudo precisa ser condensado. Então, a gente tinha pouco tempo de gravação, ou seja, a gente tinha que condensar tudo em menos tempo e, além disso, a gente tinha que gravar mais rápido. Porque algumas coisas não tem como a gente condensar em 1 minuto, contando uma história linear, porque a história é linear, com certeza. do primeiro episódio ao 40º episódio, e a gente precisava contar isso de uma forma que as pessoas entendessem. Cada episódio tem que contar um pedacinho da história. Então, para mim, na direção, a dificuldade maior foi essa. Ziel, e Instagram é uma rede social que a qualidade da imagem é super importante, né? Então, as pessoas gostam de contas no Instagram que tenham imagens muito bonitas, principalmente fotografia, e de uns anos para cá, a imagem em movimento também ficou muito forte no Instagram. Qual foi o teu desafio? Dentro da área da direção de fotografia, o que a gente pensava muitas vezes é que a gente estava num lugar muito bonito. Então, na hora de você mostrar... Gravaram no Peru, né? A gente gravou num deserto, no Peru. Então, na hora que você mostra ali o landscape, a imagem aberta, é muito legal, mas no Instagram vai ficar muito pequeno. Como é que você vai transmitir isso para lá? Como é que você vai imprimir isso no Instagram? Já é um ponto muito complicado. E esse lance da estética foi algo que a gente priorizou bastante, para que o espectador do Instagram, ou seja, o usuário do Instagram, ele veja a série igual ele vê as outras coisas. Você não fica vendo prato de comida no Instagram, um prato feio. Você quer ver um prato bonito no Instagram, Claro. É o que as pessoas tiram foto. Então a gente tentou transmitir a nossa série dessa mesma maneira, para ter essa estética bacana, essa imagem bonita. Inclusive é um dos pontos também que levou a gente a gravar lá no Peru, entre outras coisas, mas esse lance da estética. E aí, você falou dessa história da imagem aberta. Você acabou optando por ter imagem aberta mais quando você não tinha o ator em cena? Quando você tinha a cena, então aí era mais fechado? Você acaba tendo essa limitação mesmo. Em muitos enquadramentos, você faz um enquadramento mais fechado, mais plano a plano, então mais em você, mais no teu contraplano, para o espectador ver direitinho o que está acontecendo, faz às vezes alguma imagem de contextualização também, um plano mais aberto, mas acaba que você fica refém disso. Claro. Só que você tem que transformar isso na tua linguagem. Então esse que é o segredo. E Zielson, e a atuação? Porque o Preto falou, né? Vamos enxugar porque tem que chegar num minuto. Então aquela história de fazer um improviso para lembrar não existe, né? A gente ficou limitado, mas eu não entendo que é uma limitação negativa. Mas a gente ficou limitado bastante na questão da improvisação, ou até às vezes de deixar fluir alguma coisa para ver se
gerava uma cena ainda mais intensa ou mais bonita, enfim. Então, a gente teve uma certa limitação quanto a isso. Mas eu acredito que dentro da linguagem, você falou muito bem, dentro da linguagem que já é a cinematográfica, então é uma linguagem muito de planos próximos, né? Quando o ator está em cena, principalmente quando ele está em diálogo, que é bastante diferente do teatro e tantas outras linguagens, né? Cênicas, já faz um pouco parte do contexto. O ator que trabalha com audiovisual, ele sabe que o que ele precisa transmitir no rosto. Ele não tem que, né, a não ser que é uma cena de luta, ou uma cena, enfim, que tem alguma coisa mais fisicalizada, vamos dizer assim. Senão ele sabe que ele tem que transmitir o que ele precisa transmitir no rosto. Mas eu quero destacar um outro desafio que a gente encontrou, aí mais macro, que é aquele desafio tradicional que qualquer projeto audiovisual em qualquer lugar do mundo, mesmo em Hollywood, enfrenta, que é, cara, eu preciso de uma ideia que a gente teve 4 anos atrás, transformar num projeto, e num projeto transformar em algo que vai ser feito. E eu entendo que a gente enfrentou um desafio a mais, talvez por isso, inclusive, uma trajetória de 4 anos, porque a gente teve uma ideia inovadora, muito fora do comum. E aí você transmitir uma segurança, que no caso foi para a Igreja Adventista, de que, cara, vamos apostar numa coisa que ninguém fez ainda, sempre gera um certo, né? Será que a gente vai apostar numa coisa que faz sentido? Na barriga total. É aquela história, ser inovador sempre gera um primeiro medo, um primeiro receio. Então, eu acho que esse foi um grande desafio. E por isso, talvez, a gente, inclusive, junto com a igreja, porque a gente, de um primeiro momento lá atrás, quando teve, já apresentou essa ideia para a igreja, eu acho que foi um processo natural de amadurecimento. Foi muito legal passar por esse processo. A gente não tem ainda a série pronta, ainda não aconteceu o lançamento, em breve vai acontecer, mas a gente já tem algumas imagens, a gente vai mostrar um trailer, né, dessa série. Aí você está assistindo aí na sua televisão, você que está ouvindo a gente no rádio, por favor, vai buscar essa entrevista no YouTube para você conseguir assistir. Mas imagina tudo isso na tela do seu celular. Vamos acompanhar aí um trecho. Dá muita vontade de saber o que acontece, que a pessoa acordou lá no meio do deserto e tal, e aí, o que tá rolando, né? A gente não sabe. Agora, essa história, Leite, acontece num outro planeta, né? Não acontece no planeta Terra. Inclusive, eu fiquei sabendo que para você criar toda a história, você criou, inclusive, o mapa desse planeta. É um geólogo escrevendo um roteiro de cinema. É interessante, porque o que acontece? Essa série, ela busca contar uma história que basicamente, de repente, tem gente ouvindo a gente falando, tá, mas que história é essa? A história, vamos dizer assim, dessa primeira temporada é um cara chamado Navik, ele mora num oásis, no meio do deserto, e ele ouviu dizer durante muito tempo que existe vida além daquele monte de areia que ele mora ali. Só que ninguém mais acredita nisso. Todo mundo diz que não existe nada além daquilo, porque o que circunda esse grande deserto onde ele vive é o que a população local daquele oásis onde ele vive chama de um grande fim infinito, que é como se fosse um abismo onde quem chega perto morre. E aí ele acredita que existe vida além disso, porque os pais dele acreditavam nisso, foram atrás de descobrir um pouco mais sobre isso, só que eles nunca mais voltaram. E aí ele foi criado, inclusive, pelos tios, etc. E aí ele começa a fazer essa busca por ele mesmo também. E é nesse momento, entre várias vezes que ele vai para o deserto, que a gente encontra ele nesse primeiro episódio. Okay. Ele está no deserto procurando encontrar onde estão os pais dele, que há anos sumiram no deserto, e também uma maneira de sair daquele lugar, porque ele já ouviu dizer isso. Mas, obviamente, não tem provas quanto a isso. Agora, só explicando o negócio do planeta que você falou, né? Então, para pensar por que
existe um oásis no meio do deserto? Por que que existe um abismo circundando esse deserto? Como é que toda a geologia desse lugar se formou? Aí eu tive que começar a pensar algumas coisas mais amplas, eu tive que pensar o funcionamento de um planeta. Então, além disso, assim, né, a gente pensou essa série não só como uma primeira temporada, que é isso que a gente tem. Essa série ela já foi pensada desde o início, do início ao fim. Então, são 5 temporadas, ela já está pensada. É um George Lucas. Só que, obviamente, a gente só gravou essa primeira por enquanto, a gente espera que tenha as próximas, mas eu já tive pensado do começo ao fim. Então, eu tive que pensar toda a geografia desse planeta ao longo de 5 temporadas. E além da geografia, a geologia também, porque daí eu tive que pensar como é que... E é muito interessante isso, porque você tem que pensar como é que se cria uma fenda, sei lá, um abismo quase infinito, Aham. muito profundo, num planeta. Bom, isso é movimento de placas de sustentação. E não dá para chamar de placa tectônica, porque placa tectônica eu descobri que tem a ver com o planeta Terra. E aí, enfim, aí você tem que começar a pensar tudo isso. Aí eu tive que pensar movimentos, tive que pensar na história geológica desse planeta, formações rochosas, enfim, você tem que pensar em tudo para chegar numa lógica. É uma grande história fantasiosa sobre todo esse aspecto, que tem como pano de fundo ideologias também. Qual o pano de fundo dessa história? Eu não vou entregar de cara, porque essa é uma das graças. Porque eu acho assim, o público adolescente e universitário, que é o público-alvo dessa série, está acostumado a consumir muito isso, muito seriado, muito filme. E mesmo quem não é adolescente ou universitário, que é o nosso caso, mas eu sei que todo mundo aqui consome bastante esse tipo de conteúdo audiovisual, a gente não gosta de nada de mão beijada. E a gente gosta de descobrir as coisas. Aham. Por isso que tem muito mistério nessa série, ao mesmo tempo que tem muitas informações que a gente nem entrega durante a série, mas que elas estão ali de alguma maneira. E se a pessoa quiser saber mais, aí é que está o grande gancho da série 144, porque ela não é um fim em si mesma. Quem assistir a série e quiser saber mais sobre ela, vai ter como saber outras informações que formam o pano de fundo, inclusive, vamos dizer assim, talvez bíblico, vamos colocar assim, por trás dessa história, que é a história de Navik e da tentativa dele de sair do deserto. E a gente vê cada vez mais produções que apostam nisso, né? Com várias camadas para você consumir aquilo que você quiser ou aquilo que você tiver condição de acessar. Então, ter esses conceitos em camadas é bastante instigante, que essa é a ideia que o nosso público consome bastante em outras séries. O Leite falou que a série não é um fim em si mesma, porque vocês vão ter materiais adicionais em outros lugares, né, Preto? Exatamente. Então a gente vai ter um conteúdo, vou dizer adicional porque fica mais fácil de entender, mas é um conteúdo complementar. Então a gente Tá. vai ter um conteúdo realmente de aprofundamento bíblico, que vai estar no YouTube e também no Feliz 7 Play, que é um canal da Igreja Adventista. Agora, com essa nova funcionalidade do Instagram, vai estar também no Instagram, pelo IGTV, porque esses episódios vão ter aproximadamente 12 minutos, com temáticas que costuram mais ou menos o que é a primeira temporada da série. Serão 10 episódios. E a gente vai conseguir conversar com o público daí com realmente conteúdo que as pessoas possam, primeiro, consumir pelas mesmas e também compartilhar com os amigos, que é a nossa intenção desde sempre. Por isso que a gente está numa rede social desde o início. A gente quer o compartilhamento tanto da série como desse conteúdo, porque ele é muito importante. Isiel, para quem quer saber quando a série vai ser lançada, porque a gente não está contando ainda aqui, né? Algumas coisas precisam acontecer ainda, mas vocês já vão soltando coisas, tem material já nas redes sociais. Onde é que a gente tem todas essas informações? Para quem quiser saber, qualquer informação da série 144, é só seguir o perfil da série, @série 144. Então lá já tem algumas informações, a gente está colocando informações lá de divulgação, de comunicação, também já estão acontecendo. Vão acontecer mais ações de comunicação até realmente o início da série, mas a partir de lá é que é o nosso pontapé inicial. De lá as pessoas vão saber tudo o que precisam saber, correto? Tem mais alguma coisa? Exatamente. Não, é isso aí. Nosso canal principal é lá, porque a gente quer que o público esteja lá, na verdade. Série, @série144.
No Instagram. No Instagram. No Instagram. Instagram, sério no Instagram. Gente, muito obrigado. Parabéns, viu, pelo trabalho tão inovador. Estou realmente muito ansioso para ver os próximos episódios. O Leite não me mostrou nada, eu tenho que ver só realmente o que vocês postam. Exatamente. É uma pena isso. Muito obrigado, viu, gente? Valeu mesmo e espero que vocês voltem aqui quando estiver na segunda temporada e tudo mais, a gente vai conversando. Muito obrigado mesmo.